Quem são os 144 mil do Apocalipse? Será que são a igreja? Um grupo de elite espiritual? Ou será que eles têm a ver com algo muito maior que vai acontecer com a nação de Israel? E hoje nós vamos mergulhar nesse tema que divide opiniões, mas que também revela algo incrível. O plano de Deus com Israel ainda não terminou. Muito prazer, eu sou Marcelo e você está no Convictus. E se você gosta de Bíblia, pregações e análises de notícias segundo a cosmovisão cristã, tamo junto. Esse canal é para você. Então já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo da gente. Mas chega de papo e vamos aí para o que interessa. O mistério dos 144 mil. Em Apocalipse 7, antes que os anjos causem os danos descritos pela abertura do sexto selo no capítulo 6, um anjo interrompe o processo e alerta para que os danos só sejam feitos a partir do momento em que selos sejam colocados na testa dos servos de Deus. E então está escrito: "E eu vi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel." E amados, prestem atenção. Aqui não existe nenhuma referência à igreja ou aos gentios, ou mesmo a algum outro grupo simbólico. No mesmo capítulo, nos versículos 5 a 8, são contabilizados 12 mil de cada tribo de Israel, com exceção de Dan, que fora substituído por Manassés no plano escatológico. E sabemos que o Israel de Deus é formado por pessoas de todos os povos, línguas e nações. Porém, o fato das 12 tribos de Israel serem citadas no texto, uma por uma, com 12 mil de cada, significa que o Israel tratado aqui é a nação étnica, ou seja, os judeus. E tem um detalhe curioso: no mesmo capítulo 7, João ouve o número de 144 mil. Mas logo à frente, no versículo 9, ele vê uma grande multidão, do qual não se poderia contar. Isso já nos mostra que o número de judeus selados é literal e ilimitado. Mas a multidão que vem depois é incontável e provavelmente é formada por várias nações. É como se esse texto escrito por João estivesse nos falando: Deus vai levantar um grupo específico de Israel. Mas isso não é tudo. Depois virá algo muito maior, algo global. Algumas interpretações discordam da literalidade do número de 144 mil e acreditam que eles representam a igreja. Porém, eu acho essa interpretação um pouco equivocada, pois, além de limitar esse grupo por um número específico, Apocalipse 14, versículo 4, traz no seu texto uma característica que distingue ainda mais esse grupo. Eles são castos. Está escrito: "São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos." E veja, a palavra grega traduzida para português como castos é pártenos, e significa virgem, um homem ou uma mulher que nunca teve relação sexual com ninguém. Ou seja, é mais uma prova de que o texto está falando de um número literal e específico. Nem tudo em Apocalipse é alegórico ou espiritual. Há também coisas literais. Por exemplo, a volta de Cristo descendo dos céus nas nuvens com poder e grande glória, por exemplo. É literal. Mas por que Deus selaria 144 mil? É o que a gente vai ver agora. O selo e o propósito. Apocalipse 14, versículo 1, continua a visão dos selados. Está escrito: "Eis o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai." Estes selados carregam o selo de propriedade divina, e eu sei que essa passagem te faz lembrar de outra passagem em que o apóstolo Paulo afirma que estamos selados com o Espírito Santo, em Efésios capítulo 1. Mas não, o selo dos 144 mil não é o Espírito Santo em si, mas sim uma marca de pertença a Deus e de proteção divina. Enquanto o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, um agente ativo na vida do cristão. Enquanto o selo dos 144 mil é um evento específico em Apocalipse, o Espírito Santo é uma realidade contínua na vida do crente. Porém, isso não quer dizer que eles não possuam o Espírito Santo, já que o pré-requisito para a salvação na nova aliança é o arrependimento, que só é possível com a ação do Espírito Santo, o qual é o penhor para o resgate. E como eles são de propriedade de Deus, logo
possuem o Espírito Santo. Outra diferença é que o selo dos 144.000 parece resguardar eles dos eventos da tribulação. Vemos isso em Apocalipse 7. Enquanto isso, no mesmo capítulo, no versículo 9, há uma multidão de salvos incapaz de ser contada que passou pelos eventos da tribulação. Obviamente, se são salvos, têm o selo do Espírito Santo, o qual é o penhor para o resgate. Perceba que mesmo tendo o selo do Espírito Santo, eles passaram pela tribulação, enquanto os 144.000 foram preservados. Agora uma pequena reflexão. Enquanto o mundo segue sendo selado pela marca da besta na mão ou na testa, com o número do seu nome inclusive, os 144.000 carregam o nome do Cordeiro em suas testas. Parece ser isso também uma espécie de estandarte para lembrar ao mundo que Deus sempre tem reservado para si um povo. Então concluímos que são judeus e que pertencem a Cristo, logo convertidos, mas será que eles representam um total de todos os judeus que se converterão? Ou são apenas um aperitivo do que está por vir? É aí que uma palavra grega faz toda a diferença. Primícias, só o começo. Apocalipse 14, versículo 4 está escrito: foram comprados dentre os homens como primícias para o seu Deus e para o Cordeiro. A palavra grega traduzida como primícias é aparcher e tem um sentido de tirar os primeiros frutos da terra que eram oferecidos a Deus. E era um sinal de gratidão, mas uma garantia de que a colheita maior ainda estava por vir. Ou seja, os 144.000 selados são apenas as primícias. Eles não representam um total de judeus salvos no fim dos tempos, mas sim que eles são apenas o começo desse número de salvos. Paulo confirma isso em Romanos 11, versículos 25 e 26. Está escrito: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Israel experimentou o endurecimento até que. Esse até que indica que haverá um limite para o endurecimento dos judeus, e esse limite é a plenitude dos gentios. E a palavra grega aqui é pleroma, significa aquilo que tem sido totalmente preenchido. E aqui eu humildemente entendo como um sentido é de ter se completado o número de gentios salvos. E a partir do momento que esse número estiver completo, aí sim todo Israel será salvo. E aqui Paulo é muito inteligente em usar palavras diferentes para identificar os grupos. Ele falou da plenitude do grupo dos gentios e agora usa a expressão todo o Israel, simbolizando assim a união de gentios e judeus em um só povo salvo. E em seguida ele cita a profecia de Isaías: virá de Sião o libertador, que desviará de Jacó a impiedade. Virá de Sião, o monte sobre o qual Jerusalém, ou pelo menos a parte mais antiga de Jerusalém, foi construída. Justamente a mesma localização de onde os 144.000 selados judeus são vistos com o Cordeiro, em Apocalipse 14. O libertador está escrito aqui em Romanos, mas quando vamos para Isaías 59, a palavra hebraica descrita lá significa redentor, aquele que virá para redimir a Jacó, aquele que virá para redimir os judeus. Charles Spurgeon pregava com paixão acerca disso. O dia virá em que os filhos de Israel se voltarão para o Senhor em grande número. Sua conversão será como vida dentre os mortos para o mundo inteiro. É fato que a Bíblia como um todo aponta uma redenção futura para o povo de Israel. Uma pequena colheita que aponta para algo muito maior a seguir. Mas onde a Bíblia mostra essa colheita maior acontecendo? Vamos abrir o livro do profeta Zacarias, a conversão de Jerusalém. Zacarias 12:10 é um dos textos mais impressionantes da profecia bíblica. Está escrito: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão
como quem pranteia por um filho único. E aqui temos o quadro da grande conversão de Jerusalém. O povo judeu, enquanto nação, finalmente vai reconhecer Jesus Cristo como o Messias que eles rejeitaram. Talvez alguém comente aqui que o pranto descrito nesse texto não é de arrependimento, mas apenas um lamento por saber o destino de perdição que os aguarda. Mas, respeitosamente, eu discordo. Esse pranto não será apenas de dor, mas de arrependimento e de reconhecimento. Uma vez que o Espírito de graça e de súplica é derramada sobre os habitantes de Jerusalém pelo próprio Deus. Acabamos de ler isso no versículo citado. E quando isso acontecer, Israel será restaurado espiritualmente. Quer saber mais sobre como funciona essa redenção? Temos um vídeo aqui só para explicar isso nas profecias do Antigo e do Novo Testamento. O grande pregador Martin Lloyd-Jones certa vez disse: "A restauração de Israel é certa, pois Deus não revoga suas promessas. Os 144 mil são o penhor de uma obra futura e grandiosa." Ou seja, o futuro de Israel não é apenas sobrevivência, também é redenção. Então, depois de tudo isso, o que podemos concluir dos 144 mil e do plano de Deus? O plano irrevogável de Deus. Os 144 mil são judeus selados e preservados no futuro. 2. Eles são chamados de aparché, primícias, que mostra que são só o começo de uma colheita muito maior. 3. Zacarias 12 mostra a conversão nacional de Jerusalém, quando eles reconhecerão Jesus como Messias. 4. Paulo confirma em Romanos: todo Israel será salvo. 5. Autores como Spurgeon e Lloyd-Jones reforçam: o plano de Deus para Israel não acabou, está em andamento. Então, os 144 mil selados judeus não são o fim. São apenas o começo de uma das maiores manifestações de graça que a humanidade já viu. E olha só, se Deus é fiel para cumprir as promessas feitas há milhares de anos a um povo, você pode ter certeza que ele também é fiel para cumprir as promessas feitas a mim e a você. Gostou desse vídeo? Então já curte e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha sobre os 144 mil selados. Será que eles são literais ou simbólicos? Estou curioso para saber a sua opinião. Até o próximo vídeo e que o Senhor da promessa continue guardando vocês. Estejam convictos.